12 de junho. Não ignore os frutos que crescem nos galhos da árvore. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 20. Jesus ensinou com uma veemência que, ao pensarmos em alguém para qualquer posição de liderança, primeiramente é necessário examinarmos com cuidado os frutos da vida dessa pessoa. Mesmo que a pessoa esteja disposta e ansiosa para servir, o fruto de sua vida pessoal e atitude é exatamente o que você obterá ao colocá-la em uma posição de liderança. Por isso, não ignore o que você vê. Um dos maiores erros que cometi ao longo dos anos foi ignorar sintomas obviamente ruins na vida de uma pessoa porque quis muito ver aquela pessoa usar seus dons e alcançar seu potencial máximo. Porém, aprendi da maneira mais difícil que não podemos ignorar o fruto da vida de uma pessoa ao considerá-la para um cargo de liderança. Talentos e dons são importantes, mas não suplantam a importância do caráter de uma pessoa. Em Mateus 7, versículo 20, Jesus nos diz: Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A palavra fruto é a palavra grega karpos, que descreve o fruto físico de plantas ou árvores. Entretanto, a palavra karpos também é usada para ilustrar o fruto exibido pela vida de uma pessoa. Esse fruto pode incluir os atos, ações, caráter moral e comportamento de uma pessoa ou o resultado do trabalho da pessoa. Jesus ensinou que podemos descobrir muito acerca de uma pessoa observando os frutos de sua vida. De fato, Jesus disse que é possível conhecer as pessoas por seus frutos. A palavra conhecer é a palavra grega epignosis, compostas pelas palavras epi e gnosis. A palavra epi significa sobre, a palavra gnosis significa conhecer e é a palavra grega que significa conhecimento. Ao serem combinadas, essas duas palavras formam a palavra que significa vir sobre ou acontecer sobre algum tipo de conhecimento e transmite a ideia de fazer uma descoberta. À luz disso, devemos ter o grande cuidado de observar o fruto da vida das pessoas ao considerá-las para posições chaves em suas igrejas, ministérios, empresas ou organizações. Você pode descobrir muito sobre as pessoas se simplesmente dedicar tempo a observar a vida delas. Se você quiser saber o que está no interior de uma pessoa, apenas observe as atitudes dela e a maneira como ela se relaciona com as outras pessoas. Seu fruto lhe dirá a verdade sobre quem ela realmente é. Bons frutos pertencem a árvores boas, maus frutos pertencem a árvores ruins. É simples assim, o fruto nunca mente. Durante muitos anos, eu cometi o erro de ficar impressionado com a árvore e não dar uma boa olhada no fruto. Aprendi da maneira mais difícil que, mesmo que a árvore possa ser alta, robusta e forte, essa árvore de aparência impressionante pode produzir frutos mortíferos. Ou talvez a árvore esteja destinada a produzir bons frutos no futuro, mas o tempo de colher o seu fruto ainda não chegou. O tempo é muito importante quando se trata de colher bons frutos. É simplesmente um fato que, se você colher um fruto antes de estar maduro, ele produzirá um gosto amargo. Por exemplo, se você colhe maçãs demasiadamente cedo, seu sabor é ácido, amargo e forte. Colhendo uma maçã antes de ela estar madura, você estraga o que teria sido uma maçã perfeitamente boa. O mesmo acontece com as pessoas. Se você puxar alguém do banco e o colocar em uma posição de liderança antes de ele estar maduro, não haverá uma experiência agradável para você, nem para aquela pessoa.
Se ela ainda não estiver madura, você nada poderá fazer para fazê-la amadurecer mais rapidamente. Por isso, tenha o cuidado de não empurrar esse tipo de pessoa para uma posição com que ela não está pronta para lidar. Se você fizer isso, vocês dois acabarão se arrependendo de uma amarga experiência. João Marcos é um bom exemplo do que estou falando. Esse jovem tinha tanto potencial que Paulo e Barnabé o levaram com eles quando começaram suas viagens. Atos 13, versículo 5. Porém, Atos 13, versículo 13, nos diz que, por algum motivo, João Marcos abandonou os apóstolos em um estágio inicial da viagem e voltou para sua casa em Jerusalém. A Bíblia não nos conta exatamente por que João Marcos saiu. Talvez ele estivesse com saudades de casa e, portanto, retornou. Talvez fosse simplesmente imaturo e infiel. Independentemente do que tenha feito com que João Marcos decidisse sair, a experiência deixou um sabor tão amargo na boca de Paulo que, quando Barnabé quis levar aquele jovem na próxima viagem, Paulo recusou. A lembrança de Paulo acerca de João Marcos era tão amarga que ele discutiu com Barnabé a respeito do assunto. Paulo até rompeu sua parceria com Barnabé em vez de se submeter a outra experiência ruim com aquele jovem. Mas depois, algo realmente surpreendente aconteceu. Anos mais tarde, quando estava em uma prisão romana preparando-se para morrer, Paulo escreveu a Timóteo e disse: Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 2 Timóteo 4, versículo 11. Esse Marcos mencionado por Paulo é o mesmo João Marcos que anteriormente Paulo se recusou a receber como parte de sua equipe. Agora, anos se passaram e João Marcos cresceu e amadureceu. Ao escrever aquelas palavras a Timóteo, Paulo considerou aquele jovem não apenas pronto para ser usado, mas útil para o ministério. Quando foi com Paulo e Barnabé naquela primeira viagem muitos anos antes, João Marcos simplesmente não estava pronto para ser usado como parte de uma equipe de liderança tão importante. Como costuma acontecer, naquele tempo anterior, o problema não era João Marcos ser ou não chamado, era uma questão de momento certo. Ele não era suficientemente maduro para participar de um ministério tão exigente naquele momento anterior. Porém, agora os anos se passaram e Marcos não só se tornou pronto, mas útil à obra de Deus. João Marcos era como uma maçã que havia sido colhida cedo demais. Ele foi naquela primeira viagem de ministério antes de seu fruto estar maduro ou pronto para ser colhido. Porém, a verdade é que aquilo não foi inteiramente culpa de João Marcos. Aqueles que o escolheram para fazer parte daquela primeira equipe cometeram um erro ao selecioná-lo demasiadamente cedo. Eles precisaram aceitar uma parte da responsabilidade por colocarem uma pessoa imatura no ministério antes de ela estar pronta. É verdade que Marcos procedeu mal ao abandonar os apóstolos para voltar para casa prematuramente. Contudo, isso provavelmente não teria acontecido se os líderes o tivessem testado adequadamente em vez de precipitarem o processo para usá-lo. Embora pudesse ter talentos e dons, Marcos não estava preparado para aquele tipo de responsabilidade no ministério. Ele era uma maçã colhida antes de estar madura. Por isso, abra os seus olhos e deixe o Espírito Santo ajudá-lo a observar o fruto que uma pessoa produz em sua vida. Se você vir um sintoma perturbador, não negligencie os sinais de alerta que estão piscando ao seu redor, esperando que, de alguma forma, essas coisas desapareçam misteriosamente. Preste atenção ao que você vê e ouve, porque o que você vê e a atitude que a pessoa emite é mais provavelmente o que ela produzirá quando você a introduzir na sua equipe.
E ao contemplar o fruto produzido por outros, não se esqueça de deixar o Espírito Santo falar a você sobre o fruto que você está produzindo em sua própria vida. Os outros diriam que o fruto que eles provam da sua vida é doce ou amargo? Você é uma bênção ou uma maldição? Uma boa árvore produz bons frutos, uma árvore ruim produz frutos ruins. Então, que tipo de fruto você produz? Lembre-se sempre, o fruto nunca mente. Faça esta oração comigo. Senhor, ajuda-me a analisar com sinceridade os frutos produzidos em minha vida. Após ver a verdade e vir a conhecer áreas da minha vida que produzem frutos ruins, ajuda-me a eliminar esses lugares ruins de meu caráter para que eu possa começar a produzir bons frutos em todas as partes da minha vida. Sem ti, eu nunca poderei ser tudo o que preciso ser, mas com a tua ajuda posso me tornar exatamente como Jesus. Por isso, hoje eu estou pedindo que tu me ajudes a começar a eliminar e a limpar todas as partes da minha vida que produzem frutos que não são agradáveis. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso que produzo bons frutos. As pessoas veem o caráter de Jesus Cristo em mim e eu demonstro o seu amor a todos ao meu redor. Todos os dias eu estou me aproximando do Senhor e me tornando mais semelhante a Jesus. O fruto produzido por minha vida é tão doce que faz com que os outros se aproximem para que possam experimentar a bondade de Deus demonstrada por meu intermédio. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, você já conheceu uma pessoa que produzia frutos tão amargos que você queria ficar longe dela? Que tipo de fruto amargo essa pessoa produzia? Você já conheceu indivíduos que, em suas vidas, produziam frutos tão doces que você apreciava todas as oportunidades de estar perto deles? Como você descrevia o bom fruto que esses indivíduos produziam com suas vidas? Se você fosse outra pessoa observando a sua própria vida, você classificaria o fruto demonstrado pela sua vida como um fruto bom ou ruim? Explique a sua resposta. Se você puxar alguém do banco e o colocar como uma posição de liderança antes de ele estar maduro, não haverá uma experiência agradável para você nem para aquela pessoa. Se ela ainda não estiver madura, você nada poderá fazer para fazê-la amadurecer mais rapidamente. Por isso, tenha o cuidado de não empurrar esse tipo de pessoa para uma posição com que ela não está pronta para lidar. Se você fizer isso, vocês dois acabarão se arrependendo de uma amarga experiência.